Muito bem. Boa noite. Hoje, dia 23 de dezembro de 2020. Estou aqui 18 horas 20 minutos, junto com o secretário de Saúde, Fabrício Simões, para poder falarmos, né, em relação, fazendo essa live, para podermos passarmos algumas informações em relação ao Covid em nossa cidade. Também aproveitando a oportunidade de fazer as saudações de todos que estão nos acompanhando. Ontem nós tivemos também a apresentação do chefe de gabinete Daniel Costa, junto com o Fabrício, e também com a divulgação das lives. Nós obtivemos algumas perguntas, algumas dúvidas da, das pessoas da nossa cidade, cidadão e das cidadãs da nossa cidade. Então, é isso, é importante que aqui nesta live nós vamos estar também passando, né, os dados atualizados do nosso município, falar também algumas questões, algumas dúvidas sobre o funcionamento do novo hospital, são questões que foram perguntadas, né, para a administração. As pessoas que têm dúvida, a gente vai fazer essas explanações. Passar um pouco também, falar para vocês que desde março o trabalho tem sido incansável na prevenção e no combate ao coronavírus, que foi criado em março, sim, quando nós tivemos a primeira notícia que a cidade havia 2 pessoas suspeitas do caso, né, da contaminação do vírus. Todas as ações que foram tomadas, de tanto do isolamento como dos decretos de funcionamento do comércio, das ações feitas para combatermos o vírus, para não deixarmos que ele se propagasse com uma velocidade muito alta. E sabemos que não temos nenhuma forma que evite, né, tal fato da transmissão, mas sabemos do trabalho que foi feito para conter, né, uma contaminação maior. E todo esse trabalho, desde quando fizemos também a vacinação, que vocês acompanharam, do drive-thru, né, mas a vacinação da gripe. E agora também nós já temos notícias, pelo menos é o que o Ministério da Saúde passa, sobre já a distribuição das vacinas no Brasil, em todas as cidades do Brasil, e a preparação mesmo antes de termos, né, a ciência do Covid, a preparação que a nossa administração teve para as vacinações já usuais, anuais, na reforma e na ampliação do Centro Municipal de Imunização, a criação das salas de vacinação em alguns postos de saúde. Também é muito importante ressaltar que, com a distribuição das vacinas, Pedro Leopoldo hoje está muito mais preparada. Nós elevamos o número de capacidade para armazenar vacinas de 10.000 para 25.000 doses. E isso, com certeza, quando tivermos já na vacinação contra o Covid, a cidade tiver, né, a vacinação, quando chegarem as doses, já está preparado. Esse trabalho foi feito, né? Parabenizar toda a equipe da saúde, o secretário Fabrício, todo o empenho da administração em pensar no futuro e um futuro melhor em relação à saúde desde o início da gestão. Tanto que o Centro Municipal de Imunização ele foi reformado e ampliado em 2019, ainda no ano passado. Então já está preparado, tem essa possibilidade desse avanço aí, assim que chegarem as vacinas, uma distribuição melhor dentro da nossa cidade e também nos postos de saúde,
os equipamentos como as geladeiras de estocagem, que foram colocados em todas as unidades. Isso é muito importante ressaltar também. Então é isso, eu vou passar aqui, tem algumas informações, deixa eu ver. Nós vamos falar, Fabrício, também das obrigações sanitárias em relação ao último decreto, a gente já passa essas informações, reforçar que mesmo sendo um momento onde que já é cultural nós compartilharmos, né, o momento do Natal com a família, a gente reforça que todos os cuidados sejam tomados no Natal, evitando aglomerações, respeitando o distanciamento. Isso é uma forma que a gente pede, né? É uma recomendação do Ministério da Saúde, dos decretos municipais, mas o mais importante do que a gente passa, né, a gente luta aqui na administração, que as pessoas conscientizem, porque sabemos do potencial, né, que o vírus tem para trazer os malefícios dessa doença. E com essa ideia de estar conscientizando, fazendo essas lives, desde março, que a gente vem fazendo um trabalho intenso, né, e sem parar, para poder estar contendo e reforçar que esse momento seja de Natal, de compartilhar, né, e comemorar o nascimento de Jesus, mas de uma forma cuidadosa dentro das famílias também. Então, as medidas do comércio, né, Fabrício? Vamos falar aqui um pouco também quais são as medidas que devem ser aplicadas no comércio. O setor que agora será aquecido, né, a gente ter um respaldo aí na prevenção e nos cuidados. Então, vamos passar já, Fabrício, para as dúvidas mais comuns, né, publicadas nas redes sociais, que as pessoas têm. A gente vai passando aqui. Foi enviado, né, para a administração uma pergunta da Márcia Mendes, do Centro, que pergunta quando de fato vai funcionar o novo hospital para atendimento clínico e não só diagnóstico. Você poderia dar algum posicionamento em relação a isso, a gente trocar ideia, porque hoje o novo hospital, né, que na verdade é o Centro Integrado de Atenção à Saúde, Dr. João Indianinho, não foi levado ainda às unidades como a Clínica da Mulher, o Centro de Especialidades Médicas, porque lá está reservado, né, o espaço com os leitos para possíveis atendimentos no caso de necessidade. Então, né, Fabrício, essa pergunta da Márcia, quando de fato vai funcionar o novo hospital para atendimento clínico e não só diagnóstico? Isso depende muito, né, da evolução do vírus na cidade, né, Fabrício? Boa noite a todas, a todos, né? Acho que é importante a gente estar aqui mais uma vez para poder fazer essa conversa mais próxima do cidadão. E essa pergunta da Márcia é importante, uma pergunta que muitas pessoas querem saber sobre a utilização do novo hospital. Pessoal, eu vou repetir uma frase que eu tenho dito desde quando nós conseguimos fazer a negociação, né, dessa nova estrutura para a cidade. Naquele momento a gente estava fazendo esse projeto para não utilizar. Por que eu estou dizendo isso? A ideia de não utilização daquele espaço é justamente para que a gente não tenha casos graves. A ideia nossa graças a Deus que nós não precisamos utilizar aquele espaço até o momento. Isso quer dizer que nós não estouramos os nossos planos de contingência que estão estabelecidos no Hospital Municipal. Então, graças a Deus que até o momento não foi necessário. E aí, prefeito e população, o que eu quero dizer para vocês
óbvio que a gestão ela não pode ficar esperando a bomba estourar. Então, essa ação de negociação dessa nova estrutura foi justamente uma retaguarda que o município de Pedro Leopoldo tem para caso um extrapolamento no número de casos de Covid na cidade, principalmente casos graves, a gente consiga dar a devida assistência. Enquanto muitos municípios armaram estruturas de hospital de campanha, Pedro Leopoldo conseguiu uma estrutura física pronta, praticamente pronta para esse atendimento, com a necessidade de alguns ajustes na ordem de equipamentos permanentes, de alguns equipamentos hospitalares, e que muitos, inclusive, foram adquiridos e estão, nesse momento, sendo utilizados no Hospital Municipal. Nesse primeiro momento, nós temos 10 leitos no Hospital Municipal disponíveis para utilização de internação. Inclusive, prefeito, vou até adiantar uma situação aqui para que a população entenda. Os leitos são rotativos. Então, hoje, nesse momento, nós estamos com 6 pacientes no setor Covid. Dos 6 pacientes que estão lá agora, nós temos um paciente que já tem a transferência, daqui a pouco vai ser realizada pela nossa equipe. Então, nós vamos ficar com 5 pacientes, prefeito. E desses 5 pacientes, 3 são pacientes com sintomas leves, estão lá para fazer uma medicação, e 2 pacientes só que demandam transferência. Ou seja, de um cenário que a gente tinha no domingo, de 10 pacientes que demandavam internações, nós passamos hoje para 2. Então, a nossa capacidade de leito hoje de ocupação passou para 20%. Então, o que eu quero dizer para a população é que esse dado ele é muito rotativo. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Se domingo a gente tinha 10, hoje nós temos 2. Então, não faz sentido e não se justifica do ponto de vista de responsabilidade dos gestores, porque nós temos responsabilidades com o gasto do dinheiro do cidadão. Não se justifica iniciar uma estrutura, gastar o dinheiro público sem ter a demanda, pessoal. Então é importante dizer o seguinte, nós temos plano de contingência para abertura de mais 4 leitos no hospital, caso seja necessário. Então a gente consegue ampliar para 14 leitos no hospital municipal, se houver essa necessidade. E se esses 14 leitos não atenderem, aí sim a gente pode iniciar a utilização da estrutura aqui embaixo. Então, o que eu quero deixar claro para a população é que esse é um dado que a gente acompanha diariamente e que quando houver essa necessidade, que os nossos planos de contingência não forem mais suficientes, nós vamos utilizar a estratégia dessa nova estrutura, que lembrando, pessoal, é uma estrutura também que exige um gasto público importante. Então, o que nós estamos falando aqui é de responsabilidade com o dinheiro público para que a abertura dos leitos seja feita no momento que houver realmente uma demanda clínica dentro do município, prefeito. Então, até Fabrício, já passando dessa resposta da Márcia, ele já deu a resposta também da Fernanda Santos, do Santo Antônio, que pergunta como está a lotação do PA hoje, e reforçando para as pessoas que eu estou vendo um movimento, às vezes, político, para que o hospital, a clínica nova, o novo hospital, seja liberado, fique aberto, aí tem que ter a contratação de médico, de enfermeiro, para que fique disponível 24 horas. Mas não tem essa necessidade, como o Fabrício acabou de explicar agora. É mais, às vezes, algum político querendo fazer, querer sobressair. Infelizmente, num momento tão crítico que a gente tem vivido, sobressair, me perdoe a expressão, com a desgraça dos outros. Então, a gente tem que saber o seguinte, nós não deixamos momento algum de estarmos acompanhando. O Fabrício acabou de falar, nós temos 10 leitos que hoje, com as transferências, com as liberações das pessoas que estão lá, alguns para poder ter um acompanhamento, mas não estão em estado grave, dos 10 leitos vão tornar só 2 pessoas que continuarão internadas. Então, 20% da ocupação. Com a possibilidade de lá mesmo no hospital antigo, de aumentar mais 4, passar para 14, e caso, tomara que não aconteça, mas caso chegue uma necessidade de uma ocupação maior, uma necessidade de mais leitos, aí sim o novo hospital, ele já está preparado para disponibilizar mais leitos.
O Fabrício falou uma coisa muito interessante, viu, Fabrício? O respeito com o dinheiro público. Porque a gente tem que ter a responsabilidade, claro, de fazer todo esse acompanhamento, todo esse atendimento para o cidadão, para a cidadã de Pedro Leopoldo, para as nossas famílias, como está acontecendo hoje no PA, no Hospital Francisco Gonçalves. E tudo transcorrendo da melhor forma, né? As pessoas estão sendo atendidas. Teve aí uma informação nesse fim de semana que já foi esclarecida pelo secretário, que foi pedido para que as pessoas que tivessem com sintomas aí de gripe muito levinho não procurassem a unidade, porque para não sobrecarregar, naquele momento, no domingo, o Fabrício já explicou tudo certinho, que na segunda-feira as pessoas poderiam procurar os postos de saúde, procurar os atendimentos que continuam todos funcionando em perfeitas condições, né? Então é muito importante que as pessoas saibam disso, viu, Fabrício? Porque às vezes há um movimento político sem saber nem o que está falando, para poder pedir para abrir um hospital, colocar médico, colocar os gastos sem ter a necessidade. Vai ficar um hospital funcionando, cheio de gente trabalhando e com ninguém internado. Então não é isso que nós estamos querendo, não. Né? As pessoas, estou vendo aí pedido de vereador do Marcos Marinho para poder fazer essa abertura, mas vamos ter consciência aí para poder ter, né, a responsabilidade com o dinheiro público. Muito bem. Aqui também tem a pergunta da Laís Miranda, do Centro. Ela pergunta como anda a disponibilidade de testes na cidade. Quem está sendo escolhido para fazer o teste, Fabrício? Uma pergunta interessante que as pessoas, né, a dúvida da Laís. Pessoal, sobre os testes na cidade, eu vou primeiro dizer o seguinte, é uma dúvida que as pessoas têm também, prefeito, onde estão sendo realizados os testes, né? Acho que é importante dizer isso também. Os testes estão sendo realizados todos na nova estrutura, no novo hospital. Então lá foi transformado num centro de diagnóstico Covid. Tem gente que minimiza essa ação e eu, pelo contrário, eu valorizo muito essa possibilidade de utilização do novo espaço para tal, porque graças a isso foi possível direcionar com total segurança, com hora marcada, com agendamento. Então os pacientes vão lá com hora marcada, atendimento rápido e com segurança para os servidores e para o cidadão. Só aqui, eu acho que vou pedir para o pessoal para poder dar para cortar a tela e colocar eu e o Fabrício conversando. Então, para a gente pegar, para as pessoas saberem. A pessoa está com sintoma, está fazendo essa pergunta, que você é corriqueira, né? Quando eu ando, as pessoas me abordam para eu poder responder. A pessoa está com sintoma, apresenta febre, perdeu o paladar, dor de cabeça, vários sintomas. Aí ela procura o posto de saúde, correto? O médico do posto de saúde agenda para essa pessoa fazer o teste no novo hospital que já está preparado. Essa parte lá está funcionando, viu, gente? Só para as pessoas saberem, né, Fabrício? Não está funcionando a internação, porque não tem a necessidade de contratar médico, enfermeiro, porque não tem necessidade de internação, mas está tudo preparado. Então a pessoa está lá, passou por esse atendimento, o médico agenda para ele, ele vai lá no novo hospital para poder fazer o teste. É isso, né, Fabrício, que você está querendo dizer para as pessoas? Exatamente, prefeito. Então esse agendamento é realizado, o cidadão já sai da consulta sabendo a data de agendamento que ele vai ter para realizar esse exame. Ele se desloca até o novo hospital no horário marcado e o exame é realizado para ele. Hoje mesmo, um cidadão da cidade me mandou mensagem, prefeito, agradecendo muito, dizendo que foi muito bem atendido, foi atendido no horário adequado. Então é uma ação, um fluxo que tem funcionado muito bem e tem sido muito importante porque nós estamos tirando um volume de pacientes grande que estariam se deslocando até o hospital municipal só para fazer o exame. Então esses pacientes não se misturam mais, né?
Então a gente conseguiu montar um fluxo totalmente separado na coleta dos exames. Né, Fabrício? E há muito mais tempo, né, prefeito? Não é de agora não. Deixar claro, isso é de agora não. Nós adquirimos, Prefeitura Municipal de Pedro de Leopoldo, adquirimos os testes, se eu não me engano, em meados de abril. Né? Passou pouco tempo, nós tínhamos dificuldades da FUNED fornecer os kits para coletar os exames. Nós saímos na frente até de diversas cidades de Minas Gerais e do Brasil, adquirimos o teste na época e desde então a gente está tendo todo esse cuidado para que as pessoas que tenham os sintomas e precisam de fazer a testagem tenham feito da forma organizada, como o secretário acabou de explicar. Então, e o controle também dos números dos casos na nossa cidade, para a gente ter a realidade, uma vez que naquela época, quando nós adquirimos o kit do teste do Covid, para a gente poder saber qual que era a movimentação, tanto que a gente estava dando nos relatórios diários quais eram os bairros, os números de cada bairro de pessoas que estavam contaminadas. Então, teve um controle, um trabalho muito bem feito pela Secretaria Municipal de Saúde. 7 dias da semana, né, prefeito? Né? Esse controle acontece todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriado. Esse controle não deixa de acontecer, não. Não deixa de acontecer. 7 dias da semana, o mês inteiro, sábado, domingo, trabalhando. É dessa forma mesmo. Então, tem mais perguntas aqui. O Roberto Silva, do São Geraldo, pergunta o que vocês irão sugerir que o novo governo faça com relação ao funcionamento do comércio. A ideia é manter o comitê, né? O novo governo ele vai ter que instituir o comitê escolhido pela nova gestão, e o trabalho é um trabalho árduo, um trabalho desse acompanhamento, número de casos, como atuar, como fazer. E a sugestão, né, Fabrício, em relação ao funcionamento do comércio, é fazer o que nós fizemos desde o início da pandemia, que é ter o número através dos dados sanitários, né, e também sempre estar discutindo com a sociedade. Nós fizemos diversas reuniões nesse período com comerciantes de cada setor, com a equipe que foi criada, um comitê gestor de combate ao coronavírus, para poder termos a noção de quais ações melhores a serem realizadas. Então, a ideia, né, que a gente tem, que sugere para o novo governo, é manter esse diálogo frequente entre todas as secretarias, como fizemos. Esse comitê participaram as secretarias de educação, de saúde, de cultura. Precisamos também participou assiduamente, né, e na forma também de agir a Secretaria de Segurança, que teve uma grande importância também na fiscalização durante todo esse período, junto com a Polícia Militar. Todo esse trabalho é um trabalho em conjunto, coordenado e direcionado para que seja feito o que realmente traga uma segurança para a comunidade. E a gente fala desde o início, em todas as lives que nós conversamos aqui, fica muito claro que as situações, elas têm uma variável, né, de uma semana para outra, né, Fabrício? O que hoje pode estar sendo adotado pode mudar. Por exemplo, as ondas que começaram com a onda branca, verde, amarela e vermelha. Isso depende muito de como o vírus circula dentro da nossa cidade, do nosso estado. Sempre tivemos também um cuidado como que estava a capacidade de atendimento em leitos em toda a região. Isso foi sempre medido. É isso que tem que continuar. A sugestão é trabalhar muito
para evitar, né, um problema maior. E aí sim vai ficar a cargo da nova gestão quais são os direcionamentos que eles acham melhor, mas o que nós adotamos nesse período, com certeza, foi o melhor caminho para poder trazer essa segurança na área da saúde. Você também, qual que é o seu pensamento em relação a isso, né, Fabrício? Eu pedi que fosse entrado em contato com algum representante, eu passei isso diretamente para o Fabrício, um representante da futura administração, que se inicia daqui 1 semana e meia, que participasse já de uma reunião junto com o comitê. O Fabrício entrou em contato, mandou, né, alguma informação para que a nova gestão já tivesse a ciência de tudo das ações que estão sendo tomadas, para que não dê uma descontinuidade, né, que não tenha nenhum problema nesse momento tão complicado. Então, verdade, prefeito. Complementar, nós tivemos um contato já inicial com a equipe de transição, na verdade com o responsável pela área da saúde, na equipe de transição da próxima gestão, foi nessa semana. Então já há uma conversa, um diálogo para passar informações. Então acredito que vai ser de uma forma muito tranquila essa transição, como tem sido, né? E a próxima gestão, que a gente deseja todo o sucesso do mundo da condução do município, vai ter, nós continuaremos à disposição para o que for necessário em relação a informações, a dados, no momento que acharem necessário, né? E reassumindo, né, prefeito, até 31/12, a responsabilidade é totalmente nossa, nós não vamos fugir, como nós não fugimos em momento algum, desde março, né? Inclusive estamos aqui hoje dialogando com a população, justamente porque a gente sabe do nosso compromisso com vocês, né? E vamos continuar exatamente com muita transparência, passando todas as informações que são necessárias. Então, nesse sentido, os dados são publicizados, né? Então não há dados sendo camuflados, escondidos, muito pelo contrário, todas as informações que nós temos desde março estão sendo passadas diretamente para a população. Às vezes a gente até recebe críticas, né? Porque em relação a muita informação, tem gente que critica a gente por pouca informação. A gente tenta sempre colocar um equilíbrio dentro da ética da informação, porque a gente também não pode divulgar e expor as pessoas de uma forma que vai gerar algum tipo de constrangimento, então a gente tem um limite para isso também, mas é claro que os dados eles são públicos, né? É uma doença de notificação compulsória e é obrigação nossa, enquanto gestores públicos, divulgar essas informações. Prefeito, sobre essa questão do comércio, né? Até confessar, eu um pouco antes aqui da live, eu dei uma volta aqui no centro da cidade, a pé mesmo, fui caminhando, observando o comércio, e mais uma vez aqui eu vou reforçar e dar os parabéns aos comerciantes, que eu acho que se organizaram de uma forma muito interessante, e eu vi isso aí, gente, eu vi com meus olhos, eu fui aqui agora na Comendador, você, antes de entrar na loja, tem uma pessoa posicionada, aplicando álcool gel, controle de pessoas. Eu mesmo teve uma loja que eu fui entrar, prefeito, confesso que eu não vi o limite da loja, estava bem exposto, mas eu não vi. E na hora que eu entrei, que eu ia ultrapassar o limite, a pessoa da loja me mandou voltar imediatamente. Eu falei, muito bacana esse controle. Então, parabenizar o comércio local. A gente sabe que é um momento agora de festa de fim de ano, que é um momento especial para o comércio, importante para a economia da cidade. A gente sabe que tem o 13º, as pessoas estão recebendo, e é o momento que o comércio realmente precisa dessa injeção, um comércio uma economia que sofreu muito esse ano, né, pessoal? Então é importante que isso aconteça de uma forma ordeira, uma forma organizada. Todas as ações que a prefeitura fez desde março até aqui, pessoal, foi para gerar ordem na cidade. Então a gente entende, eu vou repetir de novo, é uma expressão que eu também já estou cansado, mas a gente entende que é possível viver uma estratégia do novo normal. É possível manter o comércio aberto com toda essa organização, essas medidas de segurança. É possível manter os bares abertos com toda a organização e medidas de segurança. Isso hoje. Agora, se amanhã percebermos que for detectado um movimento, né, epidemiológico que nos force, né, a tomar medidas mais drásticas, essas medidas vão ser tomadas assim como foram tomadas lá atrás, tá, pessoal? Mas é claro que hoje a consciência da cidade ela é diferente. A gente tem problemas, né? Óbvio, não vamos
tapar o sol com a peneira. Nós temos problemas ainda, precisamos resolver. Nós reforçamos a fiscalização, né, que é um ponto importante. Ela tem atuado, tem recebido denúncias e tem atuado de forma muito firme, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e da nossa querida Guarda Municipal. Então, pessoal, é importante que as pessoas saibam que a Prefeitura ela está atenta nesse fim de ano. Pedir a consciência de todos, né, nesse sentido, nas confraternizações, evitar aglomerações, né, justamente porque a gente sabe que agora é um período festivo, mas muita consciência para que a gente consiga, né, chegar a 2021 todo mundo com muita saúde, porque tem muita coisa para a gente fazer ainda nessa vida, né, pessoal? Então, sem dúvida, a gente conta muito com o apoio de toda a população também. É importante que o que foi explanado pelo secretário é que em todos os momentos a transparência na divulgação dos dados, claro, com muita responsabilidade ética, para que não fosse colocado nenhuma pessoa em exposição indevida, desde o início. A nossa preocupação maior era conscientizar, trabalhar contra o vírus, mas também manter as pessoas bem informadas da verdade em relação ao vírus. Eu lembro, né, quando no início as pessoas estavam muito preocupadas, quando se tinha divulgação em relação a número de óbitos, tudo foi e está sendo passado com transparência e com muita responsabilidade. A Nicole Martins, uma pergunta aí para o Fabrício: o que foi feito com a verba recebida para a doença? Essa pergunta ela é importante, a gente já teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre ela na outra live, né, prefeito? E vou responder diretamente para a Nicole e para todas as pessoas que tenham dúvida em relação a isso. O município de Pedro Leopoldo recebeu aproximadamente 5 milhões e 300 mil reais. Eu acho que eu vou ser mais preciso aqui. Deixa eu só pegar uma cola desse valor, que aí eu vou falar até os centavos, que eu acho que é importante. Uma parte veio do governo federal e uma parte veio do governo, uma pequena parte que veio do governo estadual. Aqui, ó, o Ministério da Saúde encaminhou 5 milhões 238 mil reais 238.318 reais 78 centavos. O Estado de Minas Gerais nos encaminhou 135.900 reais, totalizando uma verba de 5 milhões 374.218,78 centavos. Essa foi a verba que o município de Pedro Leopoldo recebeu especificamente para a área da saúde, tá, pessoal? Bom, o que foi utilizado essa verba? Eu vou repetir uma outra fala que eu disse. 5 milhões e 300 mil reais, se a gente pegasse esse recurso, prefeito, integralmente, viu, Nicole, e aplicasse ele direto no hospital municipal, 100% no hospital municipal, a gente mal conseguiria manter o nosso hospital por 3 meses. Mal. Tá, pessoal? É importante deixar isso claro, porque senão fica parecendo que é um recurso que parece algo, é um recurso importante, nos ajudou muito, mas também não é um recurso que, como se tem dito, um volumoso recurso, parece um recurso de outro mundo, e não foi isso não, tá, pessoal, que chegou. Inclusive, importante dizer que esse recurso chegou em agosto. Esse recurso não chegou aqui em março não, tá, pessoal? Então, de março a agosto, tudo foi mantido quase que exclusivamente com recurso do município. Então, esse recurso caiu na nossa conta por volta de agosto. O que foi feito com esse recurso, pessoal? Esse recurso paga médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da saúde para atuarem no combate ao Covid. Esse recurso foi utilizado para a compra de EPIs, equipamentos de proteção. Só para vocês lembrarem, uma máscara que custava centavos passou a custar 3, 4 reais. Outros, os macacões que custavam 10 reais, máscara N95, houve um aumento estratosférico do valor desses equipamentos. Então esse recurso foi utilizado para isso. Esse recurso também foi utilizado para a compra de insumos, principalmente os testes, né, que a prefeitura adquiriu. Esse recurso foi utilizado para uma série de fatores para manutenção
da estrutura do Covid, a compra de respiradores, né? Lembrando que a gente tinha 4 respiradores, hoje o município está com 12. Nós tínhamos 4 monitores, nós agora temos 8. Nós compramos cardioversores que não existiam no município e agora estão à disposição. Então foi uma série de equipamentos que foram adquiridos justamente para poder dar estrutura aos nossos profissionais de saúde para que eles possam exercer o trabalho deles de forma organizada. Lembrando, prefeito, foram contratados especificamente para o Covid, praticamente a gente aumentou a nossa equipe em quase 17 médicos, né? Mais equipe de enfermagem, justamente para que a gente conseguisse prestar uma atenção à saúde de qualidade para a população. Então, pessoal, o recurso Covid, aliás, a população pode ter uma tranquilidade que os órgãos de controle têm uma estratégia diferenciada para a apuração desse recurso, da utilização desse recurso. A fonte específica de gasto dele foi criada uma fonte específica para gasto de recurso Covid, ou seja, para não ficar misturado com as outras fontes orçamentárias. Então há um cuidado muito grande dos órgãos de controle nesse sentido. Nós temos o portal da transparência, mas o cidadão que quiser saber detalhes também, a gente está à disposição e a gente pode entregar toda a documentação que for necessária para quem tiver interesse sobre a destinação desse recurso. Fiz um resumo, porque realmente são muitos detalhes e qualquer dúvida que tiver ficado, a Secretaria está à disposição para poder responder. Só reforçando, prefeito, que a maior parte do gasto no Covid foi feito com recursos próprios, tá, gente? E só para fazer uma conta também aqui, bem simples, foram 5 milhões que foi recebido, totalizando desde março. Isso, esse recurso caiu em agosto, só para ter uma ideia. Mas ele, desde março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses nós fomos custeando. Mas aí o que acontece? Aumentando os equipamentos de segurança, que o normal que era utilizado era um número, e depois isso assim foi, a gente sabe, para ter a segurança dos profissionais. E aqui mais uma vez agradecer imensamente aos profissionais da área da saúde pela luta que estão tendo desde o início. Ontem uma pessoa me falou que no hospital em Belo Horizonte, um médico estava nervoso na hora de dar umas respostas para umas pessoas que estavam questionando lá um paciente em Belo Horizonte. Vou falar no hospital Risoleta Neves. E eu falei assim, eu imagino a pressão, né, psicológica que um profissional na área da saúde ele tem tido, né, nesses tempos de Covid, colocando a vida deles para poder salvar diversas vidas. Mas uma conta básica, só para as pessoas entenderem, que durante então todos esses meses, então vamos para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 9 meses, 5 milhões chegaram. Se nós formos dividir 5 milhões por 65 mil habitantes, Fabrício, dá uma quantia per capita de R$ 76 por pessoa durante os 9 meses que nós estamos combatendo o Covid. Só para fazer um levantamento, que se for fazer dividir pelo número de habitantes que nós temos, ainda eu considero um valor ainda baixo pelo alto volume que está sobrecarregando o sistema público de saúde. Mas, como o Fabrício falou, chegou, está sendo utilizado, fiscalizado e todas as contas serão prestadas. Então, finalizando aqui as perguntas, tem a Simone Maria do Centro pergunta. Aí o Fabrício, vou deixar para o Fabrício, que tem pesquisado outras regiões também, a pergunta, né, o que vocês pensam sobre a reabertura das escolas antes da vacina? Isso desde alguns meses atrás, por exemplo, São Paulo tinha anunciado no meio do ano que voltaria
atividade escolar normalmente. Não conseguiram, julgaram para agosto, para setembro, para outubro e não tivemos o retorno das atividades escolares. Pelo que você tem acompanhado, Fabrício, sobre essa questão, tanto no estado, porque também nós temos as escolas estaduais dentro do município, como que está sendo debatido isso, né? Antes mesmo de ter a vacinação das pessoas, a liberação das escolas. Isso é uma coisa que realmente é pertinente, as pessoas estão perguntando. Essa pergunta, ela é talvez a pergunta mais atual que nós temos, né? Esse é o grande dilema, o maior debate que tem ocorrido nesse momento pelos pesquisadores é a questão das escolas, né? Tem uma corrente de pesquisadores que entendem que há uma possibilidade de retorno das aulas mesmo sem as vacinas, considerando que as crianças representam o menor grupo de pessoas contaminadas. Porém, tem um contra nesse sentido, porque por mais que a consequência nas crianças seja a menor possível, se a gente consegue avaliar com os dados epidemiológicos, as crianças podem contaminar outras pessoas, né? Elas têm uma facilidade maior, porque elas se relacionam, têm uma facilidade maior de relacionamento, portanto, poderiam transmitir, auxiliar, né, a transmissão do vírus. Então esse é o primeiro dilema, assim, o primeiro debate em relação a esse tema, né? Agora, é inegável o prejuízo, né? Talvez se a gente pegar todas as faixas etárias, assim, talvez é inegável a gente chegar à conclusão que as crianças talvez sejam o grupo que está sendo mais prejudicado, principalmente crianças que estão em formação, né? A gente acompanha crianças que tinham o hábito de se relacionar com os coleguinhas e com isso estão perdendo na sua formação. Isso tem sido uma situação extremamente complicada. A gente vê o esforço dos pais no sentido de criar estratégias, né, para o desenvolvimento da criança. A gente sabe que não é um momento fácil, mas essa é uma pergunta, Simone, que realmente não existe uma resposta pronta. A gente viu, por exemplo, alguns países da Europa, a Alemanha mais precisamente, tentando retomar as aulas e tendo que regredir, porque realmente a transmissão ela atingiu um patamar um pouco inadequado. Existe um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, a equipe que acompanha a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, o Dr. Carlos Stalin, tem um estudo, né, que ele coloca que para que seja retornada às aulas, você tem que ter uma média de 20 casos por 100 mil habitantes. É um dado bem enxuto, só para ter uma ideia, hoje Pedro Leopoldo está em torno de 1.800, 1.900. Isso para um retorno com segurança, tá, pessoal? Isso é uma linha de pesquisa dentro do UFMG que tem essa análise e esse raciocínio. Eu acho que hoje talvez o debate pode estar mais focado na questão da vacina, né? A gente vê uma possibilidade mais incisiva nesse sentido. Já há um posicionamento da Anvisa mais concreto em relação às vacinas que estão sendo colocadas no mercado, e a gente vê uma movimentação, parece uma movimentação um pouco maior, apesar de ser letárgica do governo federal, né? Houve uma demora que a gente não sabe o porquê do governo federal no sentido de organizar um plano de ação em relação à vacinação contra o Covid, mas a gente parece que agora está saindo uma situação um pouco mais concreta, a gente já tem algumas vacinas já registradas, e isso pode possibilitar talvez que esse seja o melhor caminho, aguardar essa vacina ao invés de iniciar essa volta às aulas e correr esse risco todo que eu apresentei para vocês nesse primeiro momento. Então, pessoal, é um assunto extremamente complexo, é importantíssimo que seja resolvido da melhor maneira possível, porque realmente as crianças estão sofrendo bastante, principalmente as crianças em fase de desenvolvimento. Muito bem. Então, nós vamos continuar, né, dando todas as informações. Esperamos, né, que todos tenham consciência. Não adianta, tem visto aí jornais relatando em diversas cidades problemas com aglomeração. Não é diferente de Pedro Leopoldo, mas nós estamos fiscalizando, tanto com a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar, que a polícia faz parte
do governo do estado de Minas tem sempre nos dado um apoio muito grande. Então é importante a consciência, né? A gente vê aí, só abrir qualquer site de notícias do Brasil, tanto em praias, lugares turísticos, onde que estão havendo aglomeração, e é o que nós não queremos. Estamos fiscalizando. Esse domingo mesmo nós tivemos uma reclamação aí de um evento que a polícia atuou. Então não estamos parados não. Vocês verem amanhã aí, ó, quando várias pessoas já estão aí curtindo, né? Já no embalo do final de ano. Já são 19 horas do dia 23 de dezembro de 2020, pós-eleição, com resultado não favorável, não eleito, e a gente continua trabalhando de uma forma forte para o povo de Pedro Leopoldo, que é o compromisso que nós temos, como o Fabrício falou. Até o dia 31 de dezembro, meia-noite, a responsabilidade é nossa. Então, vou deixar aqui o agradecimento a todos que estão participando. Muito importante o que vocês que estão vendo, que estão questionando, claro, é de direito, mandando mensagem, mas que também ajuda a conscientizar aquelas pessoas que às vezes não estão dentro das normas de segurança de saúde e que às vezes prejudicam diversas pessoas. É importante que todos, né, a responsabilidade não é só do prefeito, nem só do secretário de saúde. É uma responsabilidade, como nós estamos falando desde o início, de todo cidadão, né, que tem consciência, que tem discernimento, que ajude a nossa cidade a passar por esse momento tão complicado, sem maiores problemas. Então, vou deixar aqui o meu agradecimento ao Fabrício, mais uma vez, o agradecimento a todos que participaram desde março com diversas reuniões de trabalhos incessantes de todas as secretarias, né, de segurança, desenvolvimento social, de saúde, a Polícia Militar que tanto nos ajudou, né, e tem nos ajudado, com a comunidade, que várias pessoas, e que foi uma questão muito importante, Fabrício, quando Pedro Leopoldo foi uma das primeiras cidades de Minas a colocar o uso obrigatório de máscara, diversas pessoas se colocaram uma posição de fazer as máscaras caseiras e fazer doação. Cita aqui o caso da Ruth, lá do São Geraldo, do bairro São Geraldo, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem um potencial financeiro, mas da forma que pôde fazer, fez diversas doações de máscaras. A equipe lá de Dr. Nunes, que juntou com a doutora Maria de Lourdes, para poder fazer as máscaras, entregar para o povo, fazer as doações de diversas máscaras que foram distribuídas. É dessa forma que nós queremos que a população ajude. Porque a responsabilidade não é só de prefeito, não é só de secretário, a responsabilidade é de todos nós. E com essa união que nós estamos conseguindo chegar aqui, depois de diversos meses passando pela pandemia, com números equilibrados. Você falou aí num total de número de quanto, Fabrício? Até hoje? São... Vamos colocar... 1.400 e... Vamos por 1.400. 1.483 casos confirmados. Quantos meses de março até hoje? 9? Isso. Então, tendo em torno de 155 casos média por mês. Né? Nós conseguimos, graças a Deus, com muito trabalho, está dentro de um padrão de uma doença que ela tem o número de transmissão muito mais acelerado, o vírus que tem um contágio muito maior que diversos vírus. A gente está conseguindo aí e só manter... uma informação importante, prefeito, para fechar, hoje nós vamos soltar, saiu o boletim já, né? A comunicação acabou de publicar, nós tivemos 27 casos positivos e 11 negativos, fechando agora 1.483 casos confirmados. Só uma informação importante, prefeito, que de cada 10 notificações que nós tivemos, notificações são casos suspeitos, tá, pessoal? De cada 10, 7 casos, prefeito, a gente consegue ter um desfecho. O que quer dizer isso? A gente consegue saber que se ele é positivo,
ou se ele é negativo. É importante isso que você está falando, E, porque várias cidades, nos boletins, às vezes, tem um número menor, mas também não faz A os testagem, testes exatamente. Igual o Pedro tem feito. Isso. Né? Isso aí, igual você está falando. Então, a cada 10 que procuram, 7 tem o teste realizado. Tem o teste realizado e a gente Um consegue número de saber o desfecho. 70% de casos, Exatamente. um número alto. E esse número só não é maior, prefeito, porque até abril e maio especificamente, a gente infelizmente passou por um período, né, de uma falta de teste muito grande em todo o país. Então, a grande parte, no mundo, na verdade, então a grande parte dos casos que a gente realmente não conseguiu ter um desfecho são casos que apareceram para a gente ali até início de maio, início de junho, no máximo. Mas então é isso aí. Fica os nossos agradecimentos, a nossa mensagem. Nós continuaremos trazendo informações para todos e com certeza nós passaremos por esse momento, como desde o início que eu venho trazer. Né? Nós passaremos, claro, que não está sendo fácil e não foi fácil toda essa caminhada nesse combate ao coronavírus, mas primeiro com a graça de Deus e depois com muito trabalho, a gente tem saído aí, tem passado com menores problemas, amenizando, né, o impacto que poderia ter sido muito pior. Então, muito obrigado Fabrício, mais uma vez. Obrigado, agradeço a sua equipe, né, pelo trabalho que tem sido feito. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Reforço que a responsabilidade não é só do prefeito, não é só do secretário. A responsabilidade é minha, mas também é de todos nós e todos vocês que estão nos vendo. Muito obrigado, que Deus abençoe, e vamos que vamos, e a gente traz maiores informações em breve. Deus abençoe.